estava me lembrando, nesses dias, sobre um personagem no Brasil que marcou a minha geração, a geração, talvez a maioria de nós aqui. Esse ano, 2024, né, nós rememoramos o falecimento de um ícone brasileiro, de um ídolo do esporte brasileiro, que foi o Ayrton Senna, né? Alguns aqui eu acho que nunca viram, sim, os mais jovens, né, porque já são 30 anos, né, aqueles abaixo de 30 anos nunca viram numa manhã de domingo, nunca acompanharam a Fórmula 1 como nós acompanhamos, e como a gente muitas vezes acordava, tomava um café, alguns de pijama ainda, iam para frente da televisão para ver a corrida com Ayrton Senna. E quando então tinha a canção da vitória, né, aquela música que marcou a nossa geração, era realmente um domingo muito especial. Quando ele perdia, o domingo ficava meio assim, o frangão ficava meio sem sal, macarronada meio enrolada. Mas quando ele ganhava, nossa, o frango ficava maravilhoso. Por que eu estou falando do Ayrton Senna? Porque em 91, Ayrton Senna naquela época, né, no auge, em 91 ele estava no GP de Silverstone, que é um GP que ele ganhou muitas vezes, até alguns chamavam de Senna, né, ou Senna Stone. Então, Ayrton Senna da Silva, ou Silverstone. E é interessante que ele estava numa corrida nesse GP em 91, e ele perdeu a corrida. Sabe por quê? Porque faltou combustível. Ele tinha um carro maravilhoso na mão, que andava centenas de quilômetros por hora, alta tecnologia, alta performance, mas ele perdeu a corrida porque faltou combustível. E o que foi inusitado e é marcante nessa corrida é que o Nigel Mansell, né, um rival à altura do Ayrton Senna, ele deu carona para o Ayrton Senna. O Ayrton Senna sentou naquela lateral do carro da Fórmula 1 e foi de carona até onde ele deveria chegar nos boxes. Eu estou dizendo isso porque essa é uma metáfora que eu sei que é muito aquém, muito pequena, diante da grandeza do que nós vamos refletir aqui nessa manhã. Mas eu acho que ela ilustra uma verdade. Não importa quem você seja, não importa a sua capacidade, suas habilidades, sua inteligência, sua disciplina pessoal, sua alta performance em qualquer outra área da vida, se você não tiver o combustível, e aqui eu quero me referir à pessoa do Espírito Santo na sua vida, você não vai funcionar adequadamente. Se você não tiver a presença do Espírito Santo de Deus no seu coração, pleno, enchendo o seu coração todos os dias, eu, você e qualquer ser humano na face da terra, nós não vamos funcionar adequadamente. Nós não vamos viver o propósito para o qual fomos criados. Esse microfone aqui foi criado para ser um instrumento para transmitir o som. Mas eu posso usar esse microfone para pregar um prego na parede, por exemplo. Ele talvez funcione para isso. Mas o que vai acontecer se eu usar o microfone para pregar um prego na parede? Ele vai se estragar. Eu posso usar esse microfone para atacar no irmão que está dormindo no momento agora, no culto, né, para acordá-lo. O que vai acontecer? Ainda bem que não tem ninguém dormindo. Estou vendo aqui, não tem ninguém dormindo, graças a Deus. Mas o que vai acontecer com esse microfone? Ele não vai funcionar adequadamente. A gente vai estragar o microfone. O que acontece quando eu e você não vivemos o propósito de Deus para a nossa vida? A gente até vive, até a gente sobrevive, a gente pode até funcionar em algumas áreas, mas a gente vai se ferir, a gente vai se machucar. Muitas vezes a gente vai se destruir, porque nós não estamos vivendo o propósito para o qual fomos criados. E sabe de uma coisa? Você foi criado para ser pleno de Deus, para ter plena comunhão com Deus. E a realidade espiritual é tão profunda que o próprio Deus vem habitar o nosso coração. Muitas vezes a gente esquece dessa realidade tão poderosa, tão gloriosa, tão sobrenatural, que é a vida do Espírito Santo dentro do coração daquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Às vezes a gente pensa que o Espírito Santo é um Deus menor, né? A Bíblia diz que Deus é um só há um único Deus verdadeiro, só que Ele vive em comunidade, Ele vive em família, são 3 pessoas, mas um único Deus. É uma loucura para a nossa mente racional, mas é o que a Bíblia apresenta, é quem Deus é. E o que é interessante aqui é que às vezes a gente pensa que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, então ele é a terceira pessoa, ele não é tão importante como Deus o Pai, ou como Deus o Filho que se entregou por nós na cruz, mas não, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é eterno, o Espírito Santo é poderoso, e o Espírito Santo é o Deus que vem habitar o nosso coração, é o Deus da intimidade.
E eu e você podemos desfrutar da presença de Deus. É aquilo que mencionei agora há pouco na oração. Algo que sempre quebrantou meu coração, trouxe muito temor, é que Deus, sendo tão grandioso, Criador dos céus e da terra, de todo o universo, das estrelas, né? Deus, Ele se torna pequeno bastante para habitar o meu coração, o seu coração. Deus se torna pequeno bastante para se importar comigo e com você. Deus se torna pequeno bastante para se relacionar conosco. Nós, pessoas tão pequenas, tão simples, tão pecadoras, tão carentes da graça de Deus, Deus se torna pequeno bastante. E aí o que nós precisamos aprender é que, por mais que nós tenhamos recebido Jesus como Senhor e Salvador, e tenhamos tido o privilégio de receber a graça da salvação em Cristo, nós não vamos viver tudo o que Deus tem para nós sem o poder do Espírito, sem o combustível do Espírito. Às vezes, quando a gente vê isso na Bíblia, mais uma vez, a gente tem tanta dificuldade de ver que o Espírito Santo é realmente Deus, igual, a mesma essência do Pai e do Filho. E quando a gente olha para a vida de Jesus, se você olhar nos Evangelhos, ler os Evangelhos com mais atenção, você vai compreender que Jesus só viveu a vida gloriosa que Ele viveu por causa do Espírito Santo. Algo que a Bíblia ensina é que Jesus, Ele se esvaziou de si mesmo, e Ele tomou a forma de servo, a forma humana, Ele se tornou como um de nós. Então Jesus, Ele veio em carne, Ele abriu mão da sua glória, para plena identificação comigo e com você. Então a vida gloriosa que Jesus viveu, Ele não viveu porque Ele era Deus, mas Ele viveu porque Ele estava em plena comunhão com o Pai, e cheio do Espírito Santo, porque Ele se esvaziou de si mesmo. Ele tinha fome como eu e você, cansaço como eu e você, dores como eu e você, tentações como eu e você. Ele se identificou plenamente com a gente. É aquilo que se chama encarnação. Ele encarnou a figura humana, Ele se tornou como um de nós, para que nós pudéssemos realmente entender que o Deus grandioso, transcendente, é o Deus também imanente. O Deus que habita no alto e sublime trono é o Deus também que vem habitar entre os homens, e que na pessoa do Espírito Santo vem habitar o coração contrito e quebrantado. Se você olhar para o Evangelho, você vai ver que o Espírito Santo foi a pessoa-chave na vida de Jesus. Jesus foi concebido por quem? Pelo Espírito Santo. Jesus foi ungido por quem no batismo? Pelo Espírito Santo. A palavra Cristo significa ungido de Deus. Ungido de Deus. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus para a tentação no deserto e sustentou Jesus os 40 dias da tentação no deserto, sendo tentado pelo diabo. E quando ele sai da tentação, conforme registra o Evangelho de Lucas, ele sai no poder do Espírito. O Espírito Santo foi a fonte de poder de Jesus para ele vencer os poderes malignos, para ele suportar a cruz. Hebreus 9,14 diz que pelo Espírito eterno Jesus ofereceu a si mesmo em sacrifício. Foi o Espírito Santo junto com o Pai que ressuscitou Jesus da morte. O Espírito Santo foi a chave da vida terrena de Jesus. É interessante no Evangelho de Lucas, capítulo 4, que o verso 1 diz que Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, cheio do Espírito Santo. Durante os 40 dias, ele foi tentado ali, e ele foi sustentado pelo Espírito. O verso 14 diz que ele voltou para Galiléia, no poder do Espírito. O verso 18, ele entra numa sinagoga, ele pega um trecho do profeta Isaías, e ele lê exatamente o texto do profeta Isaías, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdades aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. O Espírito de Deus está sobre mim. O poder de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus na pessoa do Espírito Santo estava sobre Jesus. E quando Jesus diz assim, lá em João 14, eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o Espírito, outro Consolador, para que esteja sempre com vocês, é exatamente o mesmo Espírito Santo, é o próprio Deus em nós. O poder que esteve sobre Jesus é o mesmo poder que está disponível a mim e a você, para vivermos tudo que Deus tem como plano para a nossa vida, para vivermos plenamente o propósito dEle para a nossa existência, para vivermos essa vida sobrenatural, essa vida que sinaliza o reino de Deus aqui na terra, essa vida em que nós podemos sim experimentar a vontade de Deus, que é feita no céu, aqui na terra. Nós podemos, irmãos, amigos, você que está aqui nessa manhã, se você crer, nós podemos viver essa vida sobrenatural,
que realmente nós crucificamos o nosso eu, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Nós podemos sim dizer não à tentação e ao pecado. Nós podemos viver a vida com um discernimento e uma sabedoria que a sociedade não possui, que aqueles que não conhecem Deus não possuem, e não importa o QI elevado que eles tenham, não importa a sua capacidade científica, não importa a sua capacidade racional, não há um poder semelhante ao poder do Espírito Santo, não há uma sabedoria, como a que o Espírito Santo dá ao coração humilde que se rende a Jesus. Hoje eu estava lendo antes, no meu devocional, logo de manhã, o livro de Provérbios capítulo 8, e Salomão enfatizando isso. Olha, a sabedoria que vem de Deus, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Ele diz assim: a sabedoria é mais preciosa que rubis, mais preciosa que o ouro e a prata. A sabedoria conduz você em realmente uma bênção, e essa sabedoria é a sabedoria do Espírito, é a sabedoria sobrenatural. Quantas pessoas você conhece que não conseguem lidar com as suas vidas? Quantas pessoas você conhece que não conseguem administrar suas finanças? Quantas pessoas você conhece que não sabem como criar os seus filhos? Quantas pessoas você conhece que não conseguem lidar com os dilemas do seu casamento, não sabem resolver conflitos? Quantas pessoas você conhece que não sabem lidar com as críticas? Quantas pessoas você conhece que não conseguem deixar o passado no passado? Quantas pessoas você conhece que não conseguem perdoar o seu próximo, não conseguem perdoar filhos, os pais, os irmãos, os cunhados, os colegas de trabalho? Quantas pessoas você conhece que não sabem viver a vida e que sofrem com isso, e que fazem outras pessoas sofrerem? Quantas pessoas você conhece que não conseguem resistir à tentação de serem deuses da sua própria vida, que não conseguem se libertar do jugo que a cultura e a sociedade impõem sobre elas? Quantos de nós sofremos com isso? Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas você conhece que não conseguem controlar a sua ira? Quantas pessoas você conhece que não conseguem de nenhuma forma se livrar da mágoa e do ressentimento? Quantas pessoas eu e você conhecemos? Como podemos viver uma vida diferente disso? Somente através de Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e a pessoa do Espírito Santo habitando no nosso coração. Qual foi a vida que Jesus viveu? Como Jesus viveu? Você sabe como a vida de Jesus? Jesus foi o ser humano mais pleno que a humanidade conheceu. Jesus estava sob ataque, sob influência do jugo religioso da sua época, das autoridades religiosas, ataque do inimigo da nossa alma, que é o diabo. Mas Jesus jamais perdeu o controle, jamais perdeu a serenidade, jamais deixou de saber como viver e como glorificar a Deus no seu tempo, na sua geração. Jesus soube perdoar os seus inimigos e até aqueles que o crucificaram. Jesus, ele soube amar cada pessoa. Jesus pôde transmitir graça a todos aqueles que se relacionaram com Ele, todos aqueles que o conheceram. Por quê? Porque Jesus estava cheio da pessoa do Espírito Santo. Em sua humanidade, Jesus realmente pôde viver essa vida gloriosa por causa do poder do Espírito Santo. Eu e você podemos viver uma vida semelhante a Jesus. Aliás, 1 João 2,6, o apóstolo João diz assim, que aquele que está nele deve andar como ele andou, deve andar como Jesus. Agora, como que podemos andar como Jesus se nós nos conhecemos? Se conhecemos nossas fraquezas, nossas debilidades, nossos problemas, nossos traumas, como podemos viver como Jesus? Somente na pessoa do Espírito Santo. É glorioso ver nos evangelhos como Jesus pôde viver essa vida gloriosa e cumprir o propósito para o qual Ele veio entre os homens por causa do poder do Espírito Santo. E Jesus, a Bíblia diz, Ele mesmo disse: eu estou enviando o Espírito Santo sobre vocês, porque o Espírito Santo é uma pessoa para cada cristão ter comunhão, para cada pessoa desfrutar, e como Deus em nós, Ele também se torna a força motriz, o poder sobre nós, o combustível para vivermos uma vida exuberante, abençoada, uma vida que glorifica a Deus e que é a melhor vida que nós podemos viver nesse mundo. Eu tenho dito às vezes nas mídias sociais, eu tenho falado algumas vezes aqui nos cultos, nós muitas vezes dependemos de nós e não de Deus. Muitas vezes nós estamos vivendo um cristianismo mais racional do que espiritual. Muitas vezes nós estamos vivendo um cristianismo mais humano do que divino. Nós estamos dependendo da nossa força, da nossa disciplina pessoal. É por isso que eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo assim: não, eu vou me esforçar para ser diferente. Deus não quer que você se esforce, Deus quer que você se renda ao Espírito e permita que o Espírito controle a tua vida.
Você não está aqui nessa manhã para sair assim, não, puxa, eu fui tocado por Deus, então agora eu vou fazer diferente. Não, você não vai porque você não consegue. É o Espírito que tem que tornar você diferente para que você possa fazer diferente. É o Espírito quem tem que tirar o coração de pedra para dar um coração de carne a você. É o Espírito que tem que te dar uma nova natureza através do Espírito Santo. Realmente, através do novo nascimento, me perdoe, o Espírito Santo que tem que fazer isso. Por isso Jesus fala, você precisa nascer da água e do Espírito. É o Espírito Santo. É um engano religioso, é um engano, nós pensarmos que nós podemos agradar a Deus na nossa força, na nossa capacidade. E aí o que acontece? Muitas vezes a geração dos cristãos é uma geração débil, uma geração fraca, porque nós estamos tentando viver o cristianismo nos nossos recursos e não nos de Deus. Não, Jesus nos convida, irmãos, a viver a vida do Espírito. Paulo diz em Gálatas 5,16, você vai andar no Espírito, e assim você não vai cumprir os desejos da sua natureza pecaminosa, da sua carne. É o Espírito. Agora, eu quero, dito isso aqui como uma introdução para você entender o poder do Espírito, eu quero lembrar você que em Lucas capítulo 11, verso 13, Jesus diz assim, que o Pai é um Pai que dá boas dádivas aos seus filhos, e que Ele dá o Espírito Santo a todo aquele que pede. Ou seja, o Espírito Santo, por causa do que Jesus fez na cruz, porque Jesus o enviou, promessa do Pai, o Espírito Santo está disponível no coração de todo aquele que crê e pede. Vou fazer uma pergunta para você. Quantas vezes nesse ano de 2024, você orou a Deus, pedindo ao Pai, Pai, me dá do teu Espírito Santo? Quantas vezes você orou nesse ano de 2024, pedindo, Senhor, enche-me do teu Espírito Santo, inunda o meu coração, eu quero mais de ti, eu quero mais do teu Espírito Santo, eu quero mais da tua presença em mim. Quantas vezes nós pedimos por saúde, pedimos por finanças, pedimos por comida, pedimos por proteção para os filhos, pedimos por tantas coisas, mas não oramos pela presença do Espírito, inundando o nosso coração. Agora eu acho que para que nós vivamos essa experiência, a gente precisa oferecer um altar a Deus, adequado para que o Espírito, o fogo do Espírito possa estar queimando em nós. Eu ainda estou tocado pelo texto que eu li, e refleti com vocês há 2 domingos aqui, sobre o profeta Elias, e eu quero lembrar a você o texto do profeta Elias, quando ele reúne o povo, os profetas de Baal, 850 profetas de falsos deuses, lá no Monte Carmelo, para que o povo possa ver quem é Deus, e possa parar de ter um coração dividido, e ter um coração que realmente se volte para o único Deus verdadeiro. E naquele dia, eu li o texto de 1 Reis, e eu quero lê-lo aqui com vocês. Se você quiser abrir a sua Bíblia, ligar a Bíblia aí no smartphone, eu quero hoje refletir com você sobre um tema, nesse texto, a partir desse texto. Não é uma mensagem expositiva, mas uma mensagem temática, onde a gente vê aqui que Elias diz ao povo, Elias disse a todo o povo que estava lá, aproximem-se de mim. E aí o povo aproximou-se, Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Olha, o povo se aproxima para ver a manifestação de Deus, a glória de Deus, e Elias faz a primeira coisa, ele restaura o altar que estava em ruína. O altar estava em ruínas. Depois ele apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó. Isso é muito significativo, porque o reino estava dividido, mas ele reúne 12, simbolizando as 12 tribos de Israel, porque ele é um Deus, há uma unidade nesse povo, e ele diz assim, que a tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse, seu nome será Israel. O povo estava dividido em 2 nações, mas o povo de Deus é um só, há uma unidade, e Elias está profetizando isso. Ele diz aqui, com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. O que é um altar? O que é um altar? Altar é um lugar elevado, é um lugar onde oferendas são feitas aos deuses. A Bíblia fala de vários tipos de altares. Há o altar ao Deus vivo, e havia os altares aos falsos deuses. Altar é um lugar, na verdade, onde o ser humano encontra o poder divino, por meio de um sacrifício, por meio de uma adoração. Nós vemos que vários personagens bíblicos construíram altares, Noé, Abraão, Jacó, Moisés, povo de Israel, para cultuar a Deus. Haviam 2 altares no tabernáculo,
Havia o altar no pátio do templo, e havia também, que era o altar de bronze, e o altar dos holocaustos, que era ali, né, no pátio do templo, mas também havia o altar dentro do santuário, diante da Arca da Aliança, que era de ouro, e onde se queimava o incenso, que representava a presença de Deus ali no meio do povo de Israel no tabernáculo. O altar. É interessante que o altar tem símbolos. O altar simboliza as orações e intercessões dos santos. A gente vê esses textos na Bíblia, inclusive em Apocalipse capítulo 8. O altar também é símbolo do perdão, da expiação vicária, ou seja, da substituição de Jesus no nosso lugar. Lá, Abraão ofereceu o sacrifício no lugar de Isaque, no Monte Moriá, no altar. Um símbolo de entrega, de sacrifício. É interessante que o altar também representa expressões de ação de graças, de adoração, como Noé após o dilúvio. Representa a adoração a Deus, porque Abraão ele construía tendas para si mesmo e altares para Deus. Em cada lugar que ele construía um altar para Deus em adoração ao Deus que o havia chamado e que conduzia a sua vida, e que tinha um propósito glorioso na sua vida. O altar representa o memorial da aliança feita com Deus, como Moisés no Monte Sinai. E por que eu estou falando de altar a você? Porque no Novo Testamento, a partir do que Jesus fez na cruz, o altar é o nosso coração. O nosso coração é o altar. É o coração do cristão onde a adoração a Deus é levada a efeito, é o altar. É no nosso coração onde acontece a transformação, a comunicação entre Deus e os homens. É por isso que Deus o tempo todo pede o nosso coração. É por isso que Jesus diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, citando o profeta do Velho Testamento. Porque Deus espera o coração. É por isso que Jesus diz nos evangelhos que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E ele diz assim que nós devemos amar a Deus de todo o coração. Porque hoje o altar não é esse lugar aqui. O altar é o seu coração. O altar é o meu coração. O meu coração. E eu quero levantar a pergunta assim, como deve ser o altar da nossa vida? Porque nós estamos numa série aqui falando de corações aquecidos. De corações pegando fogo por causa da ação do Espírito, de corações que estão aquecidos por causa da ação de Deus em nós, de corações que estão rendidos a Deus, de corações que estão voltados para Deus, de corações que realmente anseiam experimentar o melhor de Deus nas suas vidas, e que estão experimentando por causa da ação do Espírito. Então eu quero só responder essa pergunta rapidamente, como que deve ser esse altar da nossa vida? Se o fogo desceu do céu quando Elias restaura o altar, que é símbolo de conserto, símbolo de aliança, símbolo de restaurar a adoração do seu povo a Deus, o que deve acontecer no nosso coração? Primeira coisa, eu queria mencionar que o altar deve ser consagrado. O altar, na Bíblia, ele deveria ser consagrado. Se é o altar ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ele deve ser consagrado, e consagrar é tornar sagrado, é dedicar, esse altar é exclusivo para Deus. E se o meu coração e o seu coração são altares para Deus, eles devem também ser consagrados, eles devem ser também dedicados a Deus, exclusivo a Deus. Eu estava orando com os adolescentes ali, puxa vida, irmãos, olha o testemunho desses adolescentes. Eu quero viver minha adolescência, minha juventude, todos os meus dias para Jesus. Eu creio que a ação do Espírito Santo de Deus na vida desses adolescentes é real, é real. Algumas pessoas ficam céticas, batiza como adolescente, depois essa pessoa cresce, daí vai conhecer a vida. Não, irmãos, nós temos vários adultos aqui que se batizaram quando eram adolescentes, estão em Jesus até hoje, até hoje. Eu me batizei quando eu tinha 18 anos, eu estou em Jesus até hoje, nunca olhei para trás. Esses adolescentes estão se batizando, estão tendo uma experiência real, são adolescentes ainda, são, assim como você é a gente ainda também, eles são adolescentes, tem as questões de adolescente, talvez as meninas adolescentes não gostem de lavar louça, igual você que é adulto também não gosta, entendeu? Mas eles são tocados por Deus, são adolescentes que vão crescer em Jesus, temendo a Deus. Que lindo ver, eu estava orando com eles ali, dizendo assim, olha, o mundo, o inferno, o diabo, o pecado, perderam vocês de vez, agora vocês são de Jesus, o coração de vocês é de Jesus, dedicado a Jesus, consagrado a Jesus, você entende? É interessante, só para mencionar alguns textos bíblicos, Êxodo, capítulo 29, diz, 7 dias farás expiação pelo altar e o consagrarás, e o altar será santíssimo, tudo que tocar o altar será santo, porque o altar a Deus tem que ser consagrado, tem que ser dedicado.
Tem que ser exclusivo de Deus. Números capítulo 7. E disse o Senhor a Moisés: cada príncipe oferecerá sua oferta, cada qual no seu dia, para a consagração do altar. O altar tinha que ser dedicado a Deus. Altares têm que ser dedicados a Deus, consagrados a Deus, e essa era parte do povo de Deus. E eu quero dizer para você, o culto verdadeiro acontece no coração humano, que se deleita, não em cerimônias externas, não na religiosidade, e nem em ritos elaborados, mas na comunhão a partir do coração. Eu quero dizer para você, para nós seres humanos é relativamente fácil, você estar numa missa, você estar num culto, ou qualquer outro ofício religioso, é fácil. A gente vem, a gente alivia a consciência, a gente acha que já fez o nosso papel diante de Deus, e agora nós vamos seguir o domingão do nosso jeito. É fácil o ser humano se concentrar nos ritos externos, mas o que Jesus pede é que o nosso altar seja consagrado, e o altar é o nosso coração. É muito fácil você fazer uma peregrinação para Meca, para a cidade de Aparecida, ou qualquer outra cidade religiosa. É muito fácil você reunir os amigos, pagar um busão e chegar lá e passar 2 dias, 3 dias num santuário. É muito fácil. Mas o que Deus pede é o nosso coração. É o coração que é o altar da nossa vida. E esse altar tem que ser consagrado a Ele. Olha o que Paulo diz em Romanos 12, que a gente pode aplicar nesse momento. Ele diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. É oferecer a sua vontade no altar. Onde? Coração. Teu coração rendido, a tua vontade tem que ser oferecida diante de Deus. Você é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É você que Deus quer. Não é a sua religiosidade, não são suas competências, suas qualidades. Volto a dizer isso, você é o seu coração. O altar precisa ser consagrado. Só para mencionar o texto que já disse aqui, Jesus diz em Marcos capítulo 7, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Quero dizer uma coisa muito clara com base nesse texto que Jesus está dizendo. Se o seu coração não está aqui rendido a Jesus nessa manhã, se o seu coração não está consagrado a Jesus nessa manhã, tudo que você está fazendo aqui é em vão. Ah, mas eu vim na igreja, é em vão. Ah, mas eu saí de casa, olha, podia estar aí em outro lugar. É em vão o que você está fazendo, se o seu coração não está envolvido na sua adoração. Você pode estar aqui só com o corpo e não com o coração. Você pode estar aqui só presente, mas não com o coração conectado ao coração de Deus, consagrado a Deus. Jesus está dizendo, você está fazendo isso em vão. Você pode estar cantando, aplaudindo, participando ativamente de tudo que está acontecendo aqui, e tudo isso ser em vão, porque o coração está longe. O que Deus quer é o nosso coração, porque o altar da nossa vida é o coração. Segunda coisa que a gente vê na Bíblia aqui é que o altar é o lugar de sacrifício, irmãos. Altar é lugar de sacrifício. Gênesis 8:20, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, tomou alguns animais e aves puras, ofereceu-os como holocausto, ou seja, sacrifício, queimando sobre o altar, porque o altar era onde o ofertante levava ali o seu sacrifício, para se comunicar com Deus, para receber o perdão de Deus. O altar não era o ofertante, o altar era o lugar que recebia o sacrifício, recebia a vítima que era apresentada no lugar do pecador. E o que eu quero que você entenda aqui, o nosso coração é o altar, e algo tem que morrer nesse altar, e o que tem que morrer nesse altar é a nossa vontade própria, é o nosso ego, é o nosso eu. Quando o nosso coração é o altar de Deus, é ali que nós morremos, irmãos, para nós mesmos. E como disse C.S. Lewis, a coisa mais difícil de morrer é a nossa própria vontade. A coisa mais difícil de nós deixarmos é realmente a nossa vontade. O tempo todo nós queremos viver a nossa vontade, em todas as áreas. Por que complicamos o nosso casamento? Por causa da nossa vontade. Por que complicamos relacionamentos com os filhos, ou com os pais, ou as relações interpessoais? Por que complicamos tantas situações da vida? Porque nós queremos a nossa vontade. Por que sofremos tanto? Porque queremos ter controle sobre todas as coisas, porque queremos que a nossa vontade prevaleça. O altar é lugar de sacrifício. É no coração aqui que a gente se rende, que a gente se entrega e que a gente deixa morrer a nossa própria vida. Paulo diz lá em Gálatas 2:20, vocês conhecem esse texto, eu estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Algo precisa morrer no altar da nossa vida, e esse algo que precisa morrer é você, sou eu. Jesus não está aqui para fazer você mais vivo, Jesus está aqui para fazer você mais morto, para que você possa viver a vida dele. Jesus não está aqui para massagear o seu ego,
Jesus não está aqui para realizar suas vontades. Jesus está aqui para libertar você de você mesmo, para que você possa viver a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Jesus não está aqui para abençoar o seu caminho. Jesus está aqui convidando você para andar no caminho dEle, que já é abençoado. A diferença, é muita diferença. Pensei que eu ia ouvir um amém bem forte agora, mas não ouvi um amém assim. É mesmo? Aleluia! Paulo diz em Gálatas 6,14: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz foi lugar do quê? Sacrifício. A cruz foi um altar, porque ali Jesus se sacrificou. E Paulo diz assim: longe esteja de mim não gloriar-me, não confiar somente na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim, porque minha vontade está submissa à vontade de Deus, Ele que vive em mim. Eu não me glorio em mais nada, a não ser na cruz de Cristo. Ali eu morri com Jesus. Ali eu morri com Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Salmo 51, um texto que sempre me acompanhou desde a minha conversão. Davi diz: o Senhor não se compraz em sacrifícios, do contrário, eu te daria. Não te agrada de holocaustos, ou seja, do sacrifício religioso. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. A chave do coração de Deus é um coração quebrantado e contrito, onde o coração quebrado, que reconhece a sua pecaminosidade, a sua miséria, há um coração que não é orgulhoso, não é soberbo, mas é humilde exatamente por reconhecer sua condição. Um coração que é um sacrifício. É o lugar do sacrifício da vontade própria. Terceira coisa, é que o nosso altar, que é o nosso coração, precisa ser limpo. Fazendo um paralelo aqui do que acontece do simbolismo do Velho Testamento no Novo Testamento. Por exemplo, quando a Bíblia fala dos coatitas, que eram da tribo de Levi, uma família da tribo de Levi que transportava o tabernáculo, a Bíblia diz assim: e tirarão as cinzas do altar e por cima dele estenderão um pano de púrpura. O altar precisava ser limpo para ser transportado, as cinzas precisavam ser tiradas, as cinzas que iam se acumulando. Assim também as cinzas que vão se acumulando no nosso coração precisam ser tiradas. As cinzas da incredulidade, da dúvida, da desconfiança, as cinzas da mágoa, do ressentimento, as cinzas que vão tomando o nosso coração precisam ser limpas, irmãos. As cinzas da hipocrisia, as cinzas da indisciplina, da falta de temor de Deus, de zelo, de justiça própria, de orgulho. Essas cinzas precisam ser tiradas do nosso coração. Eu gosto do que diz o Salmo 24, ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, coração limpo, coração puro. O coração. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, ele diz assim: tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. É porque temos as promessas gloriosas, nós podemos, porque temos o Espírito Santo, nós podemos nos purificar, nós podemos limpar o nosso coração, na verdade permitir que o Espírito Santo faça isso. E a Bíblia diz aqui, Paulo diz, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Podemos crescer à imagem de Jesus, podemos nos tornar mais santos cada dia, não menos, mais cheios de fé, não menos, mais consagrados a Deus, não menos, mais cheios do poder do Espírito, não menos. Nós podemos, por causa do que Cristo fez na cruz e a pessoa do Espírito Santo. E em último lugar, a Bíblia diz que o altar deve permanecer com fogo, irmão. E se o coração é o teu altar, ele deve ter o fogo do Espírito. Levítico 1,7 diz: e porão fogo sobre o altar. Levítico capítulo 6, verso 13, diz que o fogo não poderia se apagar jamais. Diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Altar tem que ter fogo. E obviamente quando nós pensamos na vinda do Espírito, no Novo Testamento, com base em tudo que Cristo fez na cruz, o coração é o altar, ele precisa estar cheio do Espírito Santo. Nosso coração precisa ter o fogo do Espírito. Sem o fogo do Espírito Santo, o cristão perde a visão e a paixão. Ele se encolhe, ele se intimida, ele se esconde dentro das quatro paredes da igreja, do templo da igreja. E assim acontece com uma igreja local, com uma comunidade. A igreja sem o fogo e sem o poder do Espírito Santo é como um vale de ossos secos, irmãos. Pode ser uma igreja grande, mas não será uma igreja viva. Sem o fogo, o poder do Espírito Santo, ela pode ter uma estrutura enorme, mas não terá cristãos santos. Poderá ter uma celebração animada, mas não haverá rendição, convicção de pecado e novo nascimento acontecendo ali.
Porque é preciso do fogo do Espírito, no coração, no altar. O que a Bíblia diz sobre o Espírito, irmãos? Paulo diz em 1 Tessalonicenses, não apagueis o Espírito. Isso significa que nós podemos apagar a chama do Espírito no altar da nossa vida, que é o nosso coração. É por isso que cristãos tão cheios de Espírito, tão apaixonados por Jesus, tão consagrados a Deus, muitas vezes se tornam cristãos frios, insípidos, sem poder, sem paixão, sem relevância, sem ser instrumentos de bênção nas mãos de Deus, porque apagaram o Espírito. Paulo diz em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo, não entristeça o Espírito de Deus, no qual você foi selado para o dia da redenção, a volta de Cristo. Não entristeça o Espírito, como entristecemos o Espírito, fazendo a nossa vontade e não a de Deus, desobedecendo aquilo que Deus já revelou ao nosso coração, sendo orgulhosos, resistentes, duros de coração. Entristecemos o Espírito que nos ama, que nos oferece a melhor vida, que tem poder para nos dar realmente toda a graça para vivermos aquilo que há no nosso coração mais íntimo, os desejos mais profundos da nossa alma. Mas nós entristecemos o Espírito com a nossa carne. Paulo diz em Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito, deixe-se encher pelo Espírito. O altar da nossa vida tem que ter fogo, irmão, tem que ter fogo. Quando a gente olha para a Bíblia, Jeremias escreveu um livro só de lamentos, e a Bíblia diz em Lamentações, olha o que a Bíblia diz, rejeitou o Senhor o seu altar, e abandonou o seu santuário. Olha que triste a constatação de Jeremias, Deus rejeitou o seu altar. Deus pode rejeitar o meu coração e o seu coração, se ele não estiver limpo, consagrado, se ele não tiver fogo. Por isso, gosto do que Salomão diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu sei que nós somos aqui pessoas diferentes, contextos diferentes, realidades diferentes, idades diferentes, e é muito provável que nós também tenhamos experiências com Deus diferentes aqui. Alguns de vocês estão chegando para o Evangelho agora, estão ouvindo o Evangelho de Jesus agora, alguns já têm ouvido há muitos anos, mas eu quero dizer aqui a todos vocês que são aqui de casa, vocês estão nos visitando, que não importa. O que importa hoje, nesse momento, é se o nosso coração, que é o altar da nossa vida, está diante de Deus. Se o nosso altar, nosso coração aqui, irmãos, ele está realmente restaurado diante do Senhor, ele não está em ruínas, ele está reconstruído, por causa da graça que nos alcançou. Se o nosso altar está consagrado, se o nosso altar está sendo o lugar, nosso coração, onde nós morremos para nós mesmos todos os dias, para que Jesus possa viver, para que o nosso altar esteja limpo e o nosso altar esteja cheio do fogo do Espírito. Nós estamos terminando uma série aqui, corações aquecidos, irmãos, porque nós precisamos viver com o nosso coração cheio do poder de Deus, da graça de Deus, da glória de Deus. Coração aquecido pelo Espírito, cheio do fogo. Não entristeçais o Espírito. O que entristece o Espírito é o pecado, a desobediência. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos, eu quero orar ao Senhor. E eu quero orar ao Senhor com você, mas eu quero perguntar a você, se nessa manhã, você não precisa colocar o coração diante de Jesus, se nessa manhã você não precisa quebrantar o seu coração diante de Jesus, pedir que Ele venha e limpe, que Ele tire as cinzas, se nessa manhã você não precisa aqui voltar ao propósito para o qual Deus criou você, de plena comunhão com o Pai, se nessa manhã o teu altar não está cheio de outras coisas, se o teu altar não está dividido, se nessa manhã o fogo no coração está apagado, Deus está te chamando para Ele, Deus está te chamando para Ele, meu irmão, minha irmã, Deus está conduzindo você até nesse momento da sua vida, na misericórdia e graça, mas Ele está te chamando a um compromisso maior, a uma consagração maior. Se você está aqui nessa manhã e nunca rendeu seu coração a Jesus, por que não fazê-lo nessa manhã? Por que não crer que Ele morreu por você, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo e tira o pecado da sua vida? Por que você não crê que Ele tem um poder tão grande de mudar o seu coração de dentro para fora? Por que você não crê que Ele pode realmente curar as suas feridas? Que Ele pode transformar a sua história? Que Ele pode escrever uma nova história? Que Ele pode fazer você realmente um homem melhor, uma mulher melhor, pode fazer você um jovem, um adolescente que vão viver a melhor vida possível? Por que você não crê? Porque você não rende o seu coração. Um coração quebrantado e contrito não tem limites. Deus jamais vai desprezar o seu coração.
E se você diz, mas eu já rendi o meu coração a Jesus, então por que você não o consagra novamente nessa manhã? Por que você não perde esse novo de Deus, esse fogo do Espírito novamente no seu coração? Ó Senhor, aplica a Tua palavra a nós temos tido uma manhã tão gloriosa, um fim de semana tão repleto da Tua presença. Vem e faz algo novo no nosso coração nessa manhã, no poder do Teu nome.